Boa tarde, meu nome é Shin, sou farmacêutica clínica do Hospital Sírio-Libanês e hoje eu vou apresentar nosso trabalho, que é sobre o impacto da realização do time-out na utilização de ceftazidimab Bactam em um hospital de alta complexidade em São Paulo. Declaro não apresentar conflitos de interesse na minha apresentação. Bom, a resistência antimicrobiana é atualmente uma das preocupações que ameaça a saúde pública mundial. Ela foi associada a cerca de 5 milhões de mortes no mundo em 2019 e, caso não for controlada, poderá trazer impactos catastróficos para as pessoas e para a economia. Um dos fatores contribuintes para o processo da aceleração do processo da resistência antimicrobiana é o uso desnecessário e inadequado de antimicrobianos, principalmente os de amplo espectro, utilizados no ambiente hospitalar. Isso acaba contribuindo para a seleção e disseminação de micro-organismos resistentes, além de trazer risco de eventos adversos aos pacientes e riscos financeiros para as instituições de saúde. Nesse sentido, a implementação de ações para melhorar a prescrição e a utilização de antimicrobianos é fundamental para evitar o uso desnecessário de antibióticos. De acordo com o CDC, o time-out é uma prática que pode auxiliar na melhoria da qualidade da prescrição. O time-out é definido como uma pausa para uma avaliação estruturada da terapia antimicrobiana, baseado na evolução clínica do paciente e nos resultados laboratoriais disponíveis. No time-out, informações como indicação, droga correta, dose, duração da terapia e possibilidade de descalonamento são informações avaliadas com o objetivo de adequar a terapia e evitar o seu uso desnecessário. No nosso cenário atual, um dos antibióticos mais utilizados para o tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias multi-R é o ceftazidimab Bactam, um antibiótico de amplo espectro e alto custo. E é nesse sentido que os programas de gerenciamento de antimicrobianos precisam lançar uma atenção especial para o ceftazidimab Bactam e atuar para preservar a sua eficácia frente a esse crescente desafio da resistência antimicrobiana. E é por isso que, em 2023, o Serviço de Farmácia Clínica do Hospital Sírio-Libanês passou a incorporar a realização do time-out de ceftazidimab Bactam em sua rotina. E essa avaliação consiste num preenchimento de um formulário com questões estruturadas, baseadas nas informações que citei anteriormente, e caso haja alguma inadequação, o farmacêutico realiza a devida intervenção farmacêutica com a equipe médica. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o impacto do time-out na utilização de ceftazidimab Bactam no Hospital Sírio-Libanês. O nosso estudo foi um estudo intervencional prospectivo, realizado no período de junho de 2023 a março de 2024. Foram incluídos pacientes adultos em uso de ceftazidimab Bactam por mais de 72 horas. A avaliação do time-out foi realizada pelos farmacêuticos e as intervenções farmacêuticas foram todas registradas. O consumo de ceftazidimab Bactam foi medido em dose diária definida, o DDD, e dias de terapia, que é o DOT. O DDD, para quem não sabe, é a dose média assumida por um dia de tratamento para um antibiótico, utilizado para sua principal indicação, enquanto que o DOT se refere aos dias de exposição àquele antibiótico. E são duas métricas muito utilizadas para avaliar o consumo de antimicrobianos. Bom, nesse período, nós avaliamos um total de 105 pacientes e foram realizadas 191 avaliações de time-out. Foram registradas um total de 61 intervenções farmacêuticas de relevância clínica, e aqui eu trago uma observação em relação às intervenções farmacêuticas, que são divididas em intervenções de processo e intervenções clínicas. Dentre as intervenções de relevância clínica, nós temos as chamadas intervenções de relevância clínica, que são aquelas que demandam uma certa expertise do farmacêutico para sua realização e que também impactam diretamente no desfecho do paciente. Aqui eu trago os dados de distribuição de intervenções farmacêuticas relevantes. Então, podemos observar que as principais intervenções foram baseadas em posologia dose, que representa 56%,
e as intervenções de indicação terapêutica, que representam 31%. As principais intervenções de posologia dose foram principalmente ajustes baseados pela função renal, enquanto que as de indicação terapêutica foram majoritariamente intervenções de suspensão por tempo de tratamento. E aqui eu trago os dados de DOT e DDD do período anterior à implementação do timeout, representado pela linha azul, e do período posterior à implementação do timeout, representado pela linha laranja. Então, olhando os dois gráficos, a gente pode observar que os indicadores do período estudado, ou seja, da linha laranja, os indicadores foram menores quando comparado ao período anterior à implementação do timeout. Isso significa que os dias de exposição foram menores, assim como a dose diária de consumo foi menor. Ao aplicar o teste estatístico de Mann-Whitney, avaliando a mediana de consumo desses dois períodos, verificamos que o DOT reduziu de 26 para 19,1, enquanto que o DDD reduziu de 29,7 para 21,1, sendo essa diferença estatisticamente significativa. Assim, com o nosso trabalho, nós verificamos que o timeout, realizado a partir de 72 horas do início da terapia antimicrobiana, se mostrou uma ferramenta eficaz para a identificação das possíveis intervenções farmacêuticas. Das intervenções que nós observamos, verificamos que elas indicam que a atuação farmacêutica pode contribuir, sim, para a otimização terapêutica e também para a redução do consumo desnecessário de ceftazidimab-bactam. Observamos também que o timeout de antibióticos pode ser implementado na prática clínica, visando também uma utilização mais racional e eficaz dos recursos terapêuticos. Lembrando aqui que o timeout ele não é aplicado somente para antibióticos de amplo espectro, mas que pode ser aplicado para qualquer antimicrobiano no nosso dia a dia. Essas são as minhas referências e era isso que eu tinha para compartilhar. Muito obrigada. Parabéns, Jean, ótima apresentação. Queria te perguntar uma coisa, quando foi a intervenção que vocês fizeram, qual que era o momento que vocês abordavam o médico que estava atendendo o paciente? Era visita multi? Como que funcionava essa dinâmica dentro do hospital de vocês? Esse momento acontecia em vários, né? Desde pit stops, né, que a gente chama on-rounds, né, nas UTIs. Isso pode acontecer durante a avaliação das prescrições pelo farmacêutico em qualquer momento. Não existe um momento fechado para essa realização. A gente só preferiu que a realização fosse feita a partir de 72 horas, que é mais ou menos o período em que você já tem um quadro clínico um pouco melhor estabelecido, né, do paciente. E quando a gente tem mais dados, né, e dados laboratoriais, exames disponíveis para essa avaliação. E a abordagem que vocês tinham com ele era, vocês passavam visita e já, está prescrito, essa é a dosagem, tem que ajustar, ou saiu essa cultura, vocês que tinham... Sim, a gente fazia essa avaliação não somente na visita, mas de uma forma ativa também, ligando para os médicos ou enviando mensagem para fazer esse contato no momento que a gente já tem os exames disponíveis para essa intervenção. E a receptividade deles, como era essa receptividade de ver, olha, estamos recebendo, olha, não está muito bem indicado, ou a gente tem que parar, tem que ajustar a dose. Como que era essa interação da farmácia clínica com os médicos? No geral, a intervenção tem sido bem boa, até porque assim, a equipe médica confia bastante no serviço de farmácia clínica, né? E às vezes quando eles precisam fazer qualquer ajuste, não só da função renal, né, como a gente viu, que foram as principais intervenções, mas em questão de outros ajustes, eles também pedem ajuda. Então, nesse sentido, a gente tem uma parceria muito boa lá no hospital. Deixa eu aproveitar o gancho. Como era a qualidade do preenchimento do seu timeout? Tinha informações adequadas? Você tinha que ir atrás em prontuário? Ele era bem feito? Tinha algumas coisas só com pontos?
Realmente, a gente teve, antes da gente começar a rodar esse projeto oficialmente, né, que foi em 2023, a gente começou com um piloto em 2022, né, que foi um período de treinamento dos farmacêuticos também, e até para monitorar como é feito esse preenchimento. Vez ou outra, nos primeiros meses, no período do piloto, a gente identificou essas oportunidades e a gente refez esses treinamentos para poder garantir que os dados coletados sejam realmente fidedignos, né? Então, depois a gente não verificou mais outras falhas de preenchimento. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Shen. Parabéns.